Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no versículo 54. Amém. Glória a Deus. Você que já achou, deixa a Bíblia aberta no seu colo. Coloque a sua mão no coração. Aleluias. Senhor, nesse momento nós abrimos o nosso coração para a sua palavra, para que a boa, perfeita, a nobre, a excelente, a eterna, Senhor Deus, a infalível palavra que transforma, que muda, que restaura, venha sobre nossa vida agora, Senhor Deus, para experimentarmos dela e aplicarmos em sabedoria, porque assim teremos êxito, Senhor Deus. Todo espírito de distração, tudo aquilo que desatenta o teu povo para a tua palavra, nesse momento eu repreendo em nome de Jesus, porque a tua palavra é suficiente, nós precisamos dela. Senhor, que possamos abrigá-la, Senhor Deus, em nossa mente e nosso coração, sabendo que grandes coisas o Senhor fará. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Sr. Geraldo. Aleluias. Você que já está com o livro de Isaías aberto, capítulo 54, versículo 1, amém? Essa palavra eu ministrei semana retrasada em Goiás, na escola bíblica, e foi tremendo. Em falar em escola bíblica, nossa escola bíblica terminou todas as lições, terminaram semana passada, graças a Deus. Então uma turma já foi da escola bíblica e vamos começar com outro material, provavelmente daqui a 14 dias, no caso, sem ser esse domingo próximo, outro, né, o material ficando pronto. E aí você que quer participar da escola bíblica, e sempre aos domingos, 8h30 da manhã, começa a escola bíblica, e 10 horas da manhã tem a primeira celebração, amém? Livro de Isaías, capítulo 54, diz assim a palavra do Senhor: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, rompa em cântico, exclama com alegria, tu que não deste, ou que não tiveste dores de parto, porque maior serão os teus filhos do que o da mulher solitária, diz o Senhor dos exércitos. Amplie o lugar da sua tenda e estenda as cortinas das suas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Amém? Glória a Deus. Amados, a nossa mente, ela tem um poder de assimilação fantástico. Nós conseguimos assimilar uma conjuntura de informações, e essas informações fazer com que nós venhamos a viver, a tomar algumas decisões aqui na terra, e essas decisões às vezes são tomadas de forma consciente ou inconsciente. Às vezes nós não gostamos de algo, ou olhamos para algo e aquilo ali nos traz um certo ranço, um mal-estar, e a gente não sabe porquê. Talvez tenhamos vivido uma experiência traumática no passado e a gente nem lembra tanto, porque nossa mente tem o poder de bloquear algumas experiências traumáticas para que nós venhamos a não vivê-las, revivê-las repentinamente, mas elas estão em nós, está tudo registrado, está tudo na sua mente. E tendo isso em vista, tendo posto isso, algumas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, nós tomamos às vezes sem saber por que tomamos, apenas fazemos, e quando vamos ver, já fizemos, já falamos, já andamos, já comemos,
já aconteceu. Vai no habitual. Porque nós somos essa conjuntura de sistema de crença, sendo ele certo ou equivocado. Você não pensa que você passou no radar que tem aqui na rua, na Leão Sampaio? Padre Cícero, essa rua aqui, Padre Cícero, né? Você não pensa que quando você passa aqui que tem um radar, você diz: eu vou tirar o meu pé do acelerador até que o carro chegue a 50 km por hora, e aí quando eu passar o radar eu vou continuar a acelerar, e assim eu não serei multado. Não, quando você vê, você já passou. E muitos ainda ficam assim: meu Deus, será que eu passei na velocidade correta? Ainda fica assim, e essa multa nunca chega para você. Mas tudo isso que você pensa, o que eu falei aqui que você pensa, na verdade aconteceu dentro de você, mas em uma velocidade extraordinária, em microlésimos de segundo. Você reduziu a velocidade, você olhou para o radar, o seu corpo sofreu processos químicos extraordinários, você tirou o pé do acelerador, passou, quando você passou pelo radar, você acelerou de novo e continuou na velocidade que você estava antes, porque você não vai ficar andando na cidade inteira a 40 km por hora. Você se habituou a isso. E na nossa vida nós nos habituamos a um monte de coisa, inclusive a não crer naquilo que Deus tem para a gente. Nós habituamos a não pedir a Deus, porque nós aprendemos que nós temos que ser grato. Gratidão é uma moeda, gratidão é fantástico, gratidão é um princípio extraordinário. Gratidão tem que ser exercido todos os dias, porque o primeiro ingrato foi Satanás. Gratidão deve ser um princípio a ser aplicado. Mas isso não diz que se você pedir algo a Deus, você está sendo ingrato. Então tira da Bíblia: pedir e dar-se-vos-á. Porque a Bíblia diz que é para pedir. Nós aprendemos que quando nós saímos na rua e nós damos comida ou cesta básica a alguém, ou uma sopa a alguém, ou um pão a alguém, nós estamos transformando a vida de alguém, porque nós aprendemos que a verdadeira religião é do órfão e da viúva. Mas espera aí, tanto o órfão quanto a viúva, eles não têm dentro de casa, é um pai. A mudança é de mentalidade, de comida. O órfão não tem ausência de comida, o órfão tem ausência da consciência de um pai dentro de casa. Então é muito mais do que sair e dar comida para alguém, porque você dá comida, você pode dar um saco de arroz para alguém e vende, porque ele não tem a mente transformada. Eu conheço pessoas que ganharam casa de presente, casa, a prefeitura, um programa social, até mesmo a igreja, e voltaram lá 6 meses depois, a pessoa estava debaixo da ponte novamente. Debaixo da ponte novamente. Amados, de 100% das pessoas que ganham na loteria, mais de 80% ficam pobres no primeiro ano. Porque não é o dinheiro que muda, porque o dinheiro é emocional. Tem gente com menos dinheiro que é muito rico, e tem gente que é muito rico, mas tudo que tem não é nada. Na verdade não é rico, é miserável, porque a única coisa que tem é dinheiro, é pobre emocionalmente. Então a questão não é aqui, a questão é aqui e aqui. Então quando nós entendemos algumas coisas, quando nós mudamos e tomamos algumas posturas que Deus quer que venhamos a tomar, a nossa vida começa a mudar. E o que isso tem a ver com o texto? Geograficamente, historicamente, a Bíblia está falando sobre Israel, Deus remindo Israel, Deus resgatando Israel, Deus dizendo para Israel: Israel, eu sou o teu provedor, eu sou o teu marido, você não será envergonhada, eu te levantarei dentre as nações, você será uma nação poderosa, amém. Só que profeticamente, para os nossos dias, para os dias de hoje, vivendo dentro de uma sociedade que não entende ainda o valor paternal de Deus, olha o que Deus está dizendo: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz a filho. Entenda o primeiro passo. Quando Deus manda uma estéril cantar, a princípio, dentro da nossa cultura, não tem nada demais. Porque se você for agora nessa festa que está acontecendo aqui, na Expocrato, ou em outra festa que pode estar acontecendo, de repente, em qualquer lugar do Brasil, você vai ver muitas pessoas, muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas não estão aí, elas estão cantando. Hoje existe uma gama de recursos tecnológicos, a ciência está avançada a ponto de dizer para uma mãe, para uma futura mãe, para uma mulher, dizendo: não, esse problema
não é um problema tão grande assim. Nós temos a solução para você. Já pegamos caso pior. E dificilmente, existem casos que realmente a pessoa não engravida, tem que adotar. Mas existe uma possibilidade enorme disso acontecer. Agora, dentro dessa cultura, não. Uma mulher que não engravidava, ela perdia o seu marido, isso era fato. O seu marido teria que ser muito compreensivo, muito letárgico, muito passivo, para dizer o seguinte: não, eu ficarei com você, não importa se você não me der filhos, eu ficarei com você. Raro e muito raramente isso acontecia. Quando não havia possibilidade de que seu sangue, a sua família, da sua descendência crescer, frutificar, viesse a existir na terra, logo o marido largava a esposa, não largava, ele ficava com ela, mas procurava outra mulher que pudesse dar continuidade à sua linhagem sanguínea. Porque ele precisava, ele não ia ficar com uma mulher dizendo: acabou a minha história em você, você é o fim da minha vida, acabou em você, agora deu, eu me uni a você, não tem mais história, acabou em mim. Você entende que tem alguns livros da Bíblia que você começa a ler e você diz assim: nossa, está muito chato esse livro. 2 Crônicas, 1 Crônica, você começa a ler Mateus, lê o livro de Mateus, esse deu origem a esse, porque esse deu origem a esse, porque deu origem a esse. Para que eu quero saber da origem? Irmão, é importante. Para o judeu é tão importante isso. Só para você ver a importância. Toda a linhagem está descrita na Bíblia. E o que Deus está mandando uma mulher estéril fazer? Cantar. Uma mulher que não tinha motivo para cantar. O que Deus está dizendo? Canta ao estéril. Que motivo eu tenho para cantar? Se a esterilidade chegou até mim, se eu não tenho capacidade de frutificar, se eu não tenho capacidade de dar alegria, se a minha vida é um deserto, se aonde eu ponho a mão seca, se eu sou um ventre seco, se eu não tenho a capacidade de trazer alegria ao meu esposo, se na minha casa não vou ter crianças rodando, cantando, como eu vou cantar? O que Deus está falando é sobre mudança de postura. Diga comigo, postura, repita comigo, postura. A postura determina onde você vai chegar. Esses dias, a esposa de madrugada, escutando um dos testemunhos de uma pessoa que a gente acompanha, que estivemos lá em Goiânia com ele, e ele se candidatou a executivo da Global Telecom, e ele era operador de telemarketing. E quando ele entrou na sala, todo mundo bem arrumado, todo mundo elegante de terno, ele foi de bermudão, chinelo, camisa e barbudo. Ele bem arrumado, todo mundo bem arrumado, todo mundo olhando para ele. E para piorar, ele nem levou o PowerPoint. E todo mundo foi entrevistado. Postura. Quando ele entrou na sala, a postura dele chocou os executivos da banca. Primeiro, o que esse cara está fazendo aqui? Segundo, ele foi diferente de todo mundo. Ele não respondeu perguntas. Ele começou a fazer as perguntas. Ele começou a fazer as perguntas para a banca. Onde é que vocês querem chegar? Vocês sabem qual a maior dificuldade que a Brasil Telecom tem? E começou a falar tudo aquilo que eles não sabiam, porque não chegavam até eles. Agora ele estava lá embaixo, ele sabia. Uma pessoa só não aprovou ele, e que mais tarde ele foi o chefe dela. Ele passou quase que de maneira unânime. Irmãos, postura e preparação. Quando Deus diz: canta, ó tu estéril, Ele está dizendo: nada aconteceu, mas ande com a postura de que como se tivesse acontecido. Qual é a postura que você anda? Você acha que Deus é um Deus que tem cara de derrotado? Preste atenção, fica dentro de casa fazendo contas. Seus filhos estão brincando na sala. Fica dentro de casa fazendo conta e coçando a sua cabeça, dizendo: esse mês o negócio está feio. E eu não sei não. A criança, ela pega tudo, ela está olhando. E você fica: a gente não pode gastar, não vamos para o cinema. Não vamos, não. A criança está pegando. Irmãos, pode ter certeza, naquele mês o seu filho vai tirar nota baixa no colégio.
Porque criança não foi feito para tomar preocupação de pai e mãe. Criança tem que brincar, tem que estudar, criança tem que ser educada, mas quando ela olha para o pai e vive vendo o pai triste, fazendo conta, coçando a cabeça, olhando para a mãe, dizendo que a coisa está feia e que não vai dar certo, ela começa a ficar preocupada. E aí ela começa a tomar preocupações que não são delas, e isso começa a prejudicar ela em outras áreas da vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você olha para Deus, você vê preocupação em Deus? Quando você olha para Deus, você vê Deus triste com cara de... O que eu faço com essa terra? Eu não aguento mais. É guerra ali, é destruição aqui, é doença aqui. Eu acho que eu vou acabar com tudo, igual eu fiz com Noé, igual eu quis fazer quando Moisés me impediu, dizendo: não, o Senhor não vai destruir esse povo. Não, em Deus habita a plenitude de alegria. Sansão teve os seus olhos vazados e foi feito escravo. Por quem tem os seus olhos vazados, isso profeticamente, não consegue ter uma visão de quem Deus é. E quando você não tem uma visão de quem Deus é, você não tem a real visão de quem você é em Deus, porque você não olha para Deus. Agora, quando eu olho para Deus e vejo um Deus alegre, eu vejo um Deus que diz assim para mim: olha, vai, continua, está tudo bem, vai dar tudo certo, eu sou contigo, não temas, eu te fortaleço. Não tem como eu andar de outro jeito, a não ser com postura de vencedor, cantando, ainda que as coisas não estejam acontecendo. Ele diz: canta, ó tu estéril, canta, canta. Isso não é sarcasmo, isso é fé. Canta, canta. Tem que entender isso, irmãos. A gente estava andando no carro, eu, o pastor João Paulo, e ligou um rapaz, e o rapaz ligou desesperado: roubaram minha comissão, 14 mil reais, e foi um parente dele. O diabo, porque o diabo se levantou. Na hora o pastor deu uma risada assim, eu já entendi. Aí o pastor continuou: 14 mil reais era a minha comissão. Pastor, só porque agora a gente pegou os jovens, só porque agora a gente resolveu assumir o compromisso na igreja, e o diabo se levantou. Aí a menina chorava. Aí daqui a pouco entrava a esposa dele e chorava, e o pastor só assim, ó: eita. Aí ele é cearense, o pastor. A gente estava em Brasília, e ele diz assim: ele está pensando que é o diabo. Não tem nada com o diabo, Deus quer levar ele a um nível maior. E ele: ei, vai lá em casa hoje. Aí à noite ele foi, e foi aquele chororô, e saímos de lá. Ele saiu de lá, era meia-noite. No outro dia de manhã, no mesmo ramo que ele trabalha, e que uma pessoa roubou a comissão dele, nesse mesmo ramo, outra pessoa de outra empresa, que era um sócio majoritário, convidou ele para ser sócio juntamente com ele, em outra empresa, aonde o valor da comissão seria quase 3 vezes mais. Disse: não se preocupa, Deus quer tirar você da mamata, da asa da sua mãe, do seu pai, desse pessoal que te subjuga, que te menospreza, e vai te exaltar em outro lugar. Entenda, nem tudo que acontece de ruim é ruim. Uma coisa péssima pode se tornar em uma ótima coisa. Entenda isso. Algo ruim pode se transformar em algo maravilhoso. O que era ruim, meu irmão? O que era péssimo? O que era frustrante? O que era decepcionante? É ver um rei, um homem que fazia milagres, que dizia: eu e o Pai somos um, pendurado numa cruz, com a cabeça de lado, sangrando, envergonhado, junto com 2 ladrões. Que notícia ruim! Mas uma coisa ruim se tornou uma coisa boa, porque graças à morte, o sacrifício de Jesus, nós estamos aqui. A má notícia se transformou em uma ótima notícia, e glória a Deus por isso. Então nem tudo que acontece de ruim, a última notícia não é a notícia da tragédia. Não deixe com que a tragédia chegue na sua vida como última notícia, porque nós servimos a um Deus especialista em milagres. Entenda isso. Mas a gente quer viver a última notícia. Eu vou ficar lá na sexta-feira da crucificação, na sexta-feira da paixão, lamentando a morte de Cristo. Meu irmão, vai para o domingo da ressurreição. Ele ressuscitou e vive para todo sempre.
Para de olhar para trás. Olha para aquilo que Deus tem adiante. Ele diz, canta. Ele diz, olha como você cantou. Não é diz, canta, continue, gerúndio, continue cantando. E cante alegremente. Não é para cantar de qualquer maneira, não é para cantar de maneira tímida. Cante alegremente. Ó tu estéril, que não deste, ainda não deu. Aí olha o que ele diz, porque maior serão os teus filhos. Sabe o que Deus faz? Ele te exalta. Aqueles que olham para você vão começar a ver a mudança quando você entender que muda primeiro é aqui dentro, a postura é aqui dentro que muda. Quando você começa a andar com posição de vencedor, as coisas começam a acontecer. Ele diz, olha, porque maior serão os teus filhos do que da mulher solitária, assim, do que da mulher casada, perdão. Assim diz o Senhor, amplie o lugar da tua tenda. Quando ele fala em ampliar o lugar da tenda, ele está falando sobre transbordo, ele está falando sobre crescimento, ele está falando que o que você vai receber, a capacidade de assimilar, de transformar, de ser restaurado, de gerar mais fé, de entender mais os princípios bíblicos, de entrar numa atmosfera espiritual maior, vai ser tão grande, de prosperar, de bênçãos, sejam elas espirituais, financeiras, emocionais, plenas, porque Deus é um Deus pleno. Quando Ele liberar toda essa carga de bênçãos sobre a sua vida, aonde você está não será suficiente, você terá que ampliar a tua tenda, porque o que Deus tem é grande. Entenda isso. O que Deus tem é grande. Amplia. Entenda que se um dia você passou por algo e aquilo ali te traumatizou, deixou para baixo, consumiu quase você por inteiro, e Deus vem com essa notícia de bênção sobre a sua vida, comece a celebrar, porque já aconteceu. David Yong Cho nos conta isso no livro Quarta Dimensão de uma maneira extraordinária. David Yong Cho é o pastor da Coreia que chegou a ter a maior igreja do mundo, com 1.500.000 membros em uma só igreja na Coreia do Sul. No período pós-guerra, David Yong Cho estava começando um projeto de evangelismo, e ele estava na praça orando, e ele tinha alguns poucos jovens, algumas pessoas que oravam com ele ali, e começou o trabalho assim. E ele fez um pedido para Deus, e ele entendeu que ele teria que sair dessa dimensão onde a gente vive, de largura, altura e profundidade, e entrar em algo que seria a quarta dimensão, que é a dimensão da fé, aonde eu visualizo, mentalizo, creio, vejo e me aposso. E eu então entendo que aquilo já é meu, e eu sou grato porque já foi feito no céu, e só falta se materializar na terra, cumprindo, seja feito aqui na terra como no céu. Amém, como diz a oração. Então, quando ele entendeu isso, ele disse: Senhor, eu sou grato pela bicicleta de 10 marchas, por uma mesa, uma escrivaninha e uma cadeira que gira, com rodinhas, uma cadeira giratória com rodinhas. Esse foi o pedido extravagante que David Yong Cho fez. A única coisa que ele queria, para a gente não é muito, mas num país que tinha saído da guerra, pobre, que estava se restaurando, ter um escritório particular praticamente, e uma bicicleta de 10 marchas, no Oriente uma bicicleta é bem valorizada, e naquela época mais ainda, era tudo para ele. E ele começou a andar com uma história. David Yong Cho andava com uma história dizendo: eu estou grávido da minha bênção, eu estou grávido da minha bicicleta de 10 marchas, eu estou grávido da minha escrivaninha e da minha cadeira de rodinha, cadeira giratória. E ele começou a andar, e até que um dia ele sentiu, deu um estalo no espírito dele. Isso é tremendo, eu já senti isso. Pum, aconteceu na sua alma. Você tem o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, a firme convicção. Aconteceu. E ele contou: uau, eu ganhei a minha bicicleta, ganhei, pronto. E os meninos, vamos lá. Aí ele foi, levou lá no apartamento, e não tinha nada. Não tinha bicicleta nenhuma, não tinha rodinha nenhuma, não tinha escrivaninha nenhuma, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. E ele: mas eu ganhei. Deus me disse, eu sentia que em poucos dias, em pouquíssimos dias, isso chegou à mão dele. E a bicicleta tinha as 10 marchas que ele queria, o número de marchas exato que ele queria. Entenda algo: quando você vive sabendo que aquilo já é seu, é como uma mulher que, ainda que ela vá
Hoje tem ultrassom, é fácil, você vai no médico, vê o ultrassom, vê a criança. Mas antigamente a barriga crescia, você não sabia o sexo, não sabia se era uma criança. Você não sabia se era uma criança, você não sabia se eram duas crianças, mas você sabia que tinha uma criança ali. E que, por mais que você não visse, você sentia, você estava grávido, você sentia toda a transformação no seu corpo. É assim que tem que começar em você. Sinta essa transformação no espírito. Amplie as tuas tendas, porque Deus vai frutificar em sua vida, na área que você está precisando. Eu não sei a área que você está precisando, mas Deus vai frutificar. Amplia, creia. A fé não é uma caixa de sapato que você, o número é 44, você pega a caixa e coloca ali. Não, porque o sapato cabe dentro. A fé, você compra sempre um número maior, como se o sapato crescesse. Isso é fé. Estica, amplia as tuas tendas. E ele diz: olha, estenda as cortinas da tua habitação. Estender as cortinas é proteção. Ei, ninguém vai roubar o que Deus tem para você, não. Eu não vou falar para ninguém. Não é porque todo mundo, né, você vai sair contando para todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você começar a cantar e celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não vai ter diabo algum que vai roubar isso de você, porque cortina, persiana, o que for, fala de proteção. Quando você coloca uma cortina dentro de casa, você anda de maneira mais tranquila, você anda de maneira mais à vontade, porque as pessoas que estão do outro lado, no outro condomínio, no outro prédio, na outra casa, não pode ver você. Você está com sua privacidade, você está com sua imagem preservada. Então não se preocupa, porque às vezes a gente tem medo, anda com medo, é abençoado e diz: e agora? Eu nunca fui tão abençoado assim, agora pronto, vai acontecer alguma desgraça comigo. Porque o nosso sistema de crença às vezes é tão infeliz. Esse conjunto de informações que adquirimos durante um tempo, e às vezes nós carregamos ele dentro do nosso inconsciente junguiano, e a gente diz o seguinte: agora ninguém na minha família foi tão abençoado. Olha, eu estou vivendo uma sucessão de bênçãos, deve vir alguma coisa ruim pela frente, só pode, porque eu nunca fui tão abençoado assim. Não vai haver, meus irmãos. Para com isso. A gente tem umas frases: desgraça pouco é bobagem. Quando vem uma, vem duas, vem três, porque sempre traz duas. Para com isso, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vejo ninguém falando isso para bênção. Bênção pouco é bobagem. Quando vem uma bênção, tem que vir duas, três. Não, é sempre para desgraça, é sempre para o lado ruim. Está repreendido em nome de Jesus. Abra sua boca para profetizar, libere palavras sobre a sua casa, vai para o quintal e comece a estender a sua mão e apontar para todos os cômodos, dizendo: a minha casa é casa de bênção, aqui não tem inveja, ladrão não entra, o meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Mas não é, eu sei que eles são arretados, eu sei que eles são isso, para você, porque eu olho pelos olhos da fé e eu sei que são. Eu sei quem é o meu Deus, não é por mim e nem por eles, mas é pelo que Deus é. Mas a gente não, a gente só olha o lado ruim, só olha o lado ruim. E nós acostumamos nossos filhos assim: 9 matérias, 10, 12 matérias no colégio. Aí um menino tira 5, que vai tirar 5 o resto da vida naquilo ali que ele não quer. Aquilo ali não presta para nada para ele, é só para cumprir protocolo do colégio, porque o nosso sistema de educação falido do MEC diz que nós temos que fazer algumas matérias que não vão servir nada para a vida, mas a gente foi educado assim, então a gente foi escolarizado e não ensinado. Então a gente crê que quando a criança tira 5 em uma matéria, mas tira 9 em todas as outras, aí o que a gente faz? A gente tonifica: meu filho, você só faz isso, você não faz nada, você só estuda. Por que você tirou 5 em matemática? Mamãe, eu tirei 9,5 em física, eu tirei 10 em português, eu tirei 10 em ciência, eu tirei 15 em biologia. 15, você conseguiu tirar 15? Eu tirei, foi. Mas você tirou 5 em matemática, meu filho. Faz isso não. A gente potencializa o que é ruim, e a gente vai fazendo isso. A gente faz isso com os filhos, faz isso no nosso emprego, faz isso com o nosso irmão na igreja, faz isso com ovelha, com pastor, com primo, com tio, com avô, com todo mundo. A gente vai potencializando aquilo que é ruim. Começa a potencializar o que é bom.
começa a abrir a sua boca para aquilo que é bom. Entenda, tudo que você foca, expande. O que você está focando? Problema ou solução? Quem foca no problema só vê problema. O que você está focando? Tudo que você foca cresce. A terceira coisa, que ele diz é: não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Corda é o que segurava as tendas. O que Deus quer te dar é maravilhoso, mas se não estiver firmado na palavra, já era. Por quê? Irmãos, eu já vi pessoas serem abençoadas e transformarem a bênção em maldição. Eu já vi pessoas pedindo: Senhor, eu preciso, Senhor Deus, de um emprego novo. Eu preciso, Senhor, alimentar a minha família. Eu preciso, Senhor, trazer o pão de cada dia para casa. Pastor, ora por mim, porque a situação está difícil. Eu estou para passar no concurso, eu fiz uma entrevista, e se eu passar nessa vaga de emprego vai ser uma bênção. E aí o que acontece? Ele passa, Deus abençoa. Ele brilha diante da banca examinadora, diante da moça do RH, da chefe do RH, da psicóloga, e pronto, é chamado. Aí dá um mês ele some, dá 2 meses não aparece, dá 3 meses: fulano, cadê você? Quem é? Já esqueceu, já riscou o telefone do pastor do WhatsApp. Quem é? Quem é? É o pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. E aí? Ah, pastor, é porque eu estou trabalhando tanto que não tenho mais tempo. Deus me abençoou tanto, a bênção de Deus é tão grande que eu não consigo mais estar nos cultos. Sabe o que é isso? Cordas frouxas. As estacas, sabe onde elas estão? Na areia. E a areia, ela sempre move as estacas, e a corda vai estar sempre frouxa, e logo a tenda cai. Quando as cordas estão frouxas, não estão presas nas estacas, as estacas estão na rocha. A rocha é Cristo. A tenda, quando bater um vento que der um solavanco na espia, que a gente chama, que é a corda, a casa cai. Tem que estar firmado na palavra. Se não estiver buscando, se não tiver, entenda. Sabe quantas horas tem o nosso dia? 24, você sabe. 8 você passa dormindo, 8 você passa trabalhando. Normalmente, não estou estabelecendo um padrão, não estou sendo aqui fatídico a respeito disso, mas 8 você passa dormindo, 8 você passa trabalhando, correto? E 8 você passa fazendo o quê? São 3 quadrantes de 8, 24. No final de 60 anos, você viveu quanto? 20 anos. Dos 60 anos, 20 você passou trabalhando, 20 você passou dormindo, e os outros 20. Isso quem trabalha 8, quem trabalha mais do que 8, e quem dorme muito. Aí. E as mulheres que passam 2, 3, 4 horas no banheiro se maquiando. Eita, e pronto. E a conta, a equação tem que mudar. Agora, dentro dessa conta simples, nessas 8 horas que você poderia se dedicar à família, à palavra, a coisas saudáveis, o que você está fazendo? No final dos 60 anos, quantos anos realmente você viveu aos pés do Senhor? Eu não estou aqui sendo religioso dizendo: agora você tem que fazer isso assim, jejuar, orar. Não, a religião ela separa, a religião ela segrega, a religião ela endurece, a religião diz que você chega para perto de Deus por aquilo que você faz. Não, agora que eu muito orei, que eu muito jejuei, Deus vai fazer. Não estou falando isso não. Não é isso não. Não é meritocracia. O que eu estou falando é estabelecer um coração voluntário em querer fazer. A esposa do pastor Luciano sempre reclamava que ele não queria fazer compra com ela. E um dia ele falou o seguinte: hoje eu vou pedir para fazer compra com ela. E foi. Meu irmão, isso é um milagre. Alguns homens, eu não sei, mas no meu caso assim, vamos fazer compra e rir. Vamos para o atacadão e ficar ali rindo. E ele falou: vamos fazer compra. E ele foi. E ele foi com ela, empurrando o carrinho, e não trocava uma palavra no mercado. E ele está ali. Tudo bem, ela? Tudo bem. Passou as compras, entrou no carro e... Pronto, fizemos as compras. Está tudo bem, ela?
não está tudo bem. Como você sempre reclamou que eu nunca quis fazer, agora eu quis e você achou ruim? Aí ela diz: eu queria ter uma câmera para filmar a sua cara em cada corredor, quando eu botava cada coisa no carrinho, quando eu perguntava alguma coisa para você, como você respondia. Eu queria só, quando as compras passavam no caixa, quando a gente... Luciano, não é você querer fazer, é você querer fazer. Aí ele entendeu, o Espírito Santo começou a falar no coração dele. Não é você orar, buscar e jejuar porque você tem, e quando você se ajoelha porque você quis. Não, aquilo tem que ser voluntário, é querer estar ali. É algo que nasce, que brota, mas tem que começar de alguma maneira, tem que firmar as estacas. Aí a sequência vem: e transbordarás. Você já viu uma pessoa cheia de Deus? Ele nunca é vazio de uma palavra de bênção para a sua vida, nunca. Ele pode estar passando pelo que for, mas dele vai sempre transbordar algo bom para você, vai transbordar. Você já foi visitar alguém no hospital que estava em um câncer, fase terminal, ou que foi diagnosticado com qualquer outra doença, que a vida dele seria transformada por aquela doença, e você foi lá visitar, consolar, você saiu de lá consolado? É Deus na vida daquela pessoa, é Deus. O pastor Djalma Toledo foi fazer uma obra social, e deixaram na casa de uma pessoa fralda, um monte de coisa, e a pessoa estava com extrema necessidade, e ela começou a separar as coisas, e ele disse: e por que você está separando as coisas? Você é organizada nas suas coisas, na sua despensa? Ela: não, é porque no final da rua, a minha vizinha, ela está precisando disso aqui, e isso aqui para mim está bom, e a minha prima tem um parente que está precisando dessas fraldas aqui, porque acabou de nascer um neném, e eu já tenho uma pessoa para dar aqui esse arroz aqui eu vivo o mês inteiro. Então, e ele começou a chorar, ele começou a dizer assim: puxa, eu vim aqui fazer o bem, eu estou saindo daqui mais edificado do que edificando. Isso é transbordo de Deus. Quando você é cheio de Deus, por mais que as coisas estejam acontecendo à sua volta, irmãos, você vai ter sempre uma palavra para aquele que precisa, e se transbordar. Ele diz: e transbordarás para a direita e para a esquerda. A vontade de Deus é que venhamos a transbordar. Deixa eu falar algo aqui, terminando. Quando nós não estamos em Cristo Jesus, nós não somos revestidos de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus tem em Cristo. Então, toda necessidade, seja ela financeira, emocional, o que for, ela pode bater a nossa porta. E aí, nós de repente recebemos Cristo Jesus, e as coisas continuam da mesma maneira. E semana passada eu expliquei aqui: quando eu peço algo e não recebo, jamais a culpa é daquele que não está dando, entre aspas, mas sim daquele que não recebe, porque não pede com fé. O livro de Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pediste mal, pedis para gastar vossos próprios deleites. É aquele que pedir deve que pedir com fé, porque o que não pede com fé é como as ondas do mar, é levado como as ondas do mar pelo vento. Ou seja, pedir com fé e não duvidando, porque há uma grande chance de eu pedir e duvidar. Eu digo que tenho fé, peço e duvido. Como assim? Eu peço com fé duvidando. Tem gente que tem fé duvidando, irmãos. Não, ou tem fé ou não tem. Tem gente que tem fé e duvidando. O pai do menino possesso, Jesus, desceu do monte e ele disse: Jesus, eu creio, tenho fé, mas ajuda na minha incredulidade. Como pode alguém ter fé e pedir para Jesus ajudar na sua incredulidade? É porque a sua fé não era suficiente. A sua fé não era suficiente. Era um copo pela metade. Esse copo está cheio ou está vazio? Você me diz: está meio cheio. Eu digo: está meio vazio. É como você olha, ele está pela metade, ele não está transbordando. No Salmo 23 diz o que? O meu cálice
transborda. Quando você chegava numa festa em Israel, o MC, que é o mestre de cerimônia, não é esses doidos que cantam funk por aí, são os mestres de cerimônia, ele ficava olhando na festa. Se o seu copo tivesse pela metade, ele vinha com vinho e colocava. Ele era responsável por organizar pessoas que, para não deixar o seu copo ficar vazio, o copo tem que ficar cheio em todo tempo. Simboliza a alegria, transbordo. Mas nós não queremos transbordar. Deus está bom. Se o Senhor fizer isso por mim, já é muito. Quem sou eu? Quem sou eu? Você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Para com esse papo de quem sou eu. As pessoas te tratam como você se trata, como você se vê. As pessoas vão te ver como você se vê. Não, é porque se o Senhor fizer, eu sou muito grato, porque eu nunca recebi nada, eu nunca ganhei nada, nem no bingo da quermesse eu ganhava nada. Agora então, se eu ganhar, vai ser bom demais. Para com isso. Quando nós entendermos que a igreja é o quartel general do Senhor dos Exércitos, a gente vai parar de andar como soldados, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Nós não somos soldados, nós somos generais de guerra. Generais de guerra. Ei, Jesus morreu como ovelha, mas Ele ressuscitou como leão, o leão da tribo de Judá. E na sua coxa esquerda está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor de senhores e Rei sobre reis. E tem gente que quer andar ainda apenas como servo, quando Deus te diz: eu te criei para reinar aqui na terra. Entende a mentalidade de reino? Creia nisso que eu estou falando, porque é o Evangelho. Quando você começa a crer, quando você começa a viver, tudo que é problema que aparece, você diz: eu sou um com Deus, e Deus já colocou em mim a capacidade para solucionar, para que o nome dele seja glorificado e para que eu entre nos melhores lugares que ele tem para mim. Deus tem os melhores lugares para você. Apenas creia, apenas creia. Eu tenho visto pessoas crendo e vivendo isso. Apenas creia que Deus tem isso para você. Se coloque de pé. Semana retrasada a gente estava tomando café antes da escola bíblica. Entrou uma senhora. E essa senhora, quando entrou, ela disse assim: olha, Deus me trouxe aqui. Aí ela disse: olha, eu sou pós-graduada em psicologia, não sei do que, sou coach, papapá, papapá, papapá. E ela só falando e eu só quieto. E ela conversando: eu fui adventista do sétimo dia, não concordo com a ideologia e tal, e hoje de manhã me deu vontade de vir aqui. E eu faço um trabalho para recuperar pessoas através de tragédias, porque um dia, quando eu estávamos comendo em família, após a minha filha teve um mal súbito e morreu na minha frente com 14 anos de idade, depois do almoço. E eu fundei uma instituição que ampara e que desenvolve a inteligência emocional a partir de tragédias na vida das pessoas. E essa mulher contando o testemunho dela tão forte, e ela se reconciliou com Jesus naquele domingo de manhã que eu ministrei essa mensagem. E hoje ela está ajudando na igreja que eu estava pregando. Uma pessoa que pegou uma tragédia na sua vida e transformou em uma instituição para ajudar outras pessoas a superarem aquilo que ela superou. E além disso, ela desenvolve outros projetos. E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida tão pequena, e a gente já desanima, já baixa a cabeça, já diz que não vai dar certo, já diz: eu sabia que não era para mim. Já começa a chorar. O canto não é o canto da alegria, mas é o canto da lamúria. Lembre-se de Ana, que a sua concorrente Penina irritava ela, mas ela não desistiu. O único lugar que ela foi chorar foi aos pés do Senhor no templo. E Deus deu um filho para ela, que ela fez o voto entregando para o Senhor, e logo após Deus deu mais 4 filhos, e teve 5 filhos. Canta, ela transbordou.
Deixa os outros falar. Não importa quem aponta para você. Deixa. Ei, deixa a Penina. A Bíblia chama a Penina de concorrente. Deixa a Penina falar o que quiser. Vai para os pés do Senhor, porque Deus vai transbordar na sua vida. Você vai frutificar. Frutificar. Quer chorar? Chora aos pés do Senhor. Sorria. Anda na rua igual o Coringa. É o Coringa do Batman que ri? Ou é o Coringa? Anda igual o Coringa. Isso não é falsidade, não. Isso é profético para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor antes de cear. E durante